Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer uma rede Ethernet com acesso à internet. A gente vai fazer a simulação do acesso à internet. Então, vou pegar aqui 3 máquinas para simular a nossa rede. Vou pegar também um servidor para ser uma rede cliente-servidor, um switch. Deixa eu pegar o primeiro switch. E agora eu vou fazer primeiro as conexões do switch com as máquinas dessa rede. Vou configurar de uma vez a rede. Então, vou configurar aqui essa rede com classe C, IP 192.168.20.1 vai ser o primeiro. A próxima máquina eu vou colocar o IP de número 2 no final. O mesmo IP, né? Mesma classe. Número 3 e o servidor vai ser o número 4. Até aí vocês já sabem fazer. Vou fazer a configuração aqui normal dessa rede. Então, ela tem o IP de número 1, coloco máscara e por enquanto eu não vou configurar o gateway. O gateway, na verdade, é o IP da porta que o switch vai conectar com o roteador. Por enquanto eu não vou colocar. Vou só configurar as máquinas para configurar a rede, uma rede privada, por enquanto. Essa máquina vai ser de número 3 e o meu servidor vai ser a minha máquina de número 4. Ó, coloquei IP, coloquei máscara. Se eu fizer um testezinho rápido aqui, olha, eu vou observar que tem conexão já entre as máquinas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, simular a conexão dessa rede privada com a internet. Tem duas formas da gente fazer essa simulação. Eu vou fazer aqui a mais simples, né? E aí vou mostrar o passo a passo para vocês. Então, a primeira coisa, eu vou simular o cabo que vem do provedor, né? Através de uma nuvenzinha aqui, olha. Então, na primeira categoria, que é dispositivos de rede, eu vou lá em emulação de WAN. Essa nuvenzinha eu vou representar a internet. Vou pegar a primeira nuvem, que vai ser o cloud. Para mim fazer a conexão da internet com essa rede, eu preciso de um roteador. Então, vou aqui nas opções de roteador e vou pegar o roteador 2621. Por que eu estou pegando esse roteador? Porque eu já sei que esse roteador, ele tem duas conexões Fast Ethernet. E aqui eu estou usando conexão Fast Ethernet na rede. Então, eu vou usar o mesmo tipo de conexão. Então, eu vou lá, só para mostrar para vocês antes de conectar, deixa eu mostrar aqui a nuvenzinha. A nuvem, na verdade, está representando um dispositivo, né, que poderia vir lá do provedor. E aqui a gente tem algumas conexões em serial, para conectar cabo de serial. Cabo, gente, serial é muito utilizado para conectar um roteador profissional a outro roteador profissional, tá? A gente tem uma conexão aqui também Fast Ethernet. Então, é essa conexão que eu vou estar utilizando. Então, eu vou vir aqui, ó, no roteador. O roteador, geralmente, ele tem duas portas, né? Uma porta que vai para a rede LAN e uma para a rede WAN. Então, no roteador, observa que ele tem as duas portas Fast Ethernet. E aí, eu tenho que saber exatamente qual que eu escolhi para conectar a rede LAN e qual que eu vou escolher para conectar a internet. Eu vou pegar aqui a porta de número 0 para me conectar ao switch. E aí, para eu não esquecer, eu vou colocar uma notinha aqui do lado e vou chamar essa porta de F0/0 e vou chamar ela de porta LAN, ok? Agora eu vou conectar o roteador, a outra porta que ele tem, que geralmente é o WAN, com o provedor de internet, tá? Aqui eu usei par trançado porque eu estou simulando como se eu já tivesse, né, trago lá do provedor
um cabo de fibra ótica, já tivesse interligado essa fibra num conversor e do conversor está saindo um par trançado. Então, eu já estou simulando o par trançado do provedor chegando aqui no meu roteador, ok? Essa nuvenzinha vai ser a minha internet. Deixa eu colocar o nome dela aqui. E agora, eu vou colocar o nome dessa porta aqui do roteador. Ela foi a porta F0/1. Essa porta eu vou chamar de WAN, porque tá ligando a internet. Ok até aí? Agora, vamos proceder à configuração do roteador. Então, a primeira coisa que eu faço, eu venho no roteador. Tem duas formas de configurar o roteador. Deixa eu tirar essa opção aqui, ó. Quando eu clico no roteador, um roteador profissional como esse, né, para rede cabeada, qual que é a interface que a gente vai encontrar no roteador? É essa interface. Então, você faz o seguinte, você comprou um roteador profissional, você vai ligar um cabo de par trançado no seu computador para você entrar dentro do roteador. E aí, a interface que você vai enxergar é uma interface assim como essa, que é uma interface CLI, ou seja, uma interface de linha de comando. Aqui ele está perguntando se eu quero iniciar a configuração, né, dialogada. E aí eu teria que configurar, para isso eu preciso saber os comandos do roteador. Somente para fins didáticos, eu não vou fazer os comandos aqui do roteador nessa aula, eu vou fazer isso em outra aula. Eu vou fazer aqui de uma outra forma. Essa outra forma, gente, só é possível você fazer aqui no simulador do Packet Trace. No roteador real mesmo, não é possível. Então, aqui tem um jeitinho mais fácil de configurar. Que eu venho aqui na parte de config, e aí eu enxergo aqui as interfaces separadas, ó. Ou seja, a porta 0 e a porta 1. E é isso que eu vou fazer a configuração. Quando eu configuro aqui, observa que ele está mudando os comandos aqui, ó. Ele está me mostrando quais são os comandos equivalentes, né? Sobre as configurações que eu vou fazer em cada uma dessas portas. Então, vamos lá, procedendo à configuração. Primeira coisa é ligar a porta. Observa que ela está desligada. Eu sei que ela está desligada porque os LEDzinhos aqui, ó, estão em vermelho, ó, tanto desse lado quanto do lado de cá. Então, quando eu ligo a porta, o LEDzinho já vai mudar de cor. Daqui a pouco eles vão ficar todos os dois verdinhos. Então, liguei a porta e agora eu vou configurar um IP. O que eu tenho que observar nessa rede? Se eu usei o IP 192.68.20, se isso aqui é a faixa de IPs que eu estou usando nessa rede LAN, essa porta do roteador tem que ter um IP da mesma faixa usada nessa rede, senão o roteador não conecta com essa rede. Então, eu vou usar aqui o IP 192.168.20.5. Eu usei aqui do 1, 2, o 3 e o 4, eu vou usar o próximo, que é o 5. Poderia ser diferente? Poderia colocar aqui no roteador o número 1 e nas máquinas do 2 em diante. Ou usar qualquer outro número dentro dessa faixa, tá bom? Coloquei a máscara e essa porta já está configurada. Então, eu vou vir aqui, agora eu vou configurar outra porta, a 01, que é a porta de cá. Observa que ela tá em vermelhinha, porque a porta não tá ligada. Liguei a porta, já ficou verdinho. E agora eu vou colocar a configuração. Lembrando, gente, que o roteador, para ele acessar a internet, ele tem que usar agora um IP quente. Essa rede aqui é uma rede LAN, tá usando IP frio. Para vir para cá, para a internet, eu preciso de um IP quente. Vou colocar aqui o IP 200.100.100.1. Esse vai ser o meu IP. Coloquei a máscara, já está configurado, né? As duas portas do meu roteador. Eu acabei? Não, eu tenho que fazer agora o roteamento. Eu tenho que dizer para o roteador, né? Mesmo tendo um roteador só entre essas duas redes, eu tenho que dizer se ele vai usar uma rota estática, ou seja, ele vai escolher o mesmo caminho sempre para passar de uma rede para outra, ou se a gente vai usar uma rota baseada no algoritmo de roteamento. E aí, se a gente for usar aqui uma rota baseada no algoritmo de roteamento, a opção que a gente tem aqui no Packet Trace é de usar o algoritmo RIP, tá? Agora, se eu quisesse fazer uma rota estática,
eu usaria aqui a função estática. Eu vou usar aqui a RIP, né, que é um algoritmo de roteamento, e para me usar essa opção, ele pergunta para mim quais são as redes. Então, eu tenho que colocar o IP dessa rede e o IP da outra rede. Então, essa primeira rede é 192.168.20.0, adiciono ela. E a outra rede, aí eu tenho que lembrar lá da configuração do IP que eu fiz. Aí, se eu tiver esquecido, ó, eu volto aqui. Eu usei lá 200, 100, 101. É isso que eu vou usar lá, ó. Então, agora é a segunda rede, 200, 100, 100.0. E aí, adicionei as duas redes. Aqui nas configurações globais, eu tenho sempre que lembrar de salvar as configurações do roteador. Por quê, gente? O roteador, quando você desliga ele, tudo que você configurou fica salvo numa memória. E essa memória ela é volátil. Você desligou o roteador, você perde as configurações. Agora, ele tem uma memória chamada NVRAM. Nessa memória, você consegue salvar e tudo que você salva permanece fixo, igual como se fosse um HD. Então, para salvar nessa memória, você clicar em Save aqui, ele vai me mostrar o comandozinho aqui, ó, que representa esse salvamento. E aí, tá pronto. Só que aí tá configurado, tá faltando um detalhe. E esse detalhe é o principal. O que eu tenho que explicar aqui para vocês? O roteador tá configurado certinho, as portas, deixa eu até colocar aqui o IP de cada porta para ficar bonitinho aqui, ó, na nossa aula. E essa porta de cá foi a 200.100.100.1. Só que tá faltando, gente, eu falar para essas máquinas aqui que quando elas forem passar para outra rede, que é a internet, elas têm que passar por uma porta aqui no roteador. E essa porta é essa porta aqui. E essa porta é o gateway dessa rede de cá. Então, se você não configura o gateway nessas máquinas, você não consegue fazer a passagem para outra rede. Então, ó, eu vou voltar em cada uma das máquinas e vou colocar o IP dessa porta, que é, na verdade, o gateway, que é o IP que está lá no roteador. Então, ó, o IP é 192.168.20.5. Todas as máquinas da rede, você tem que configurar o gateway delas. E o gateway é o mesmo, porque todas essas 4 máquinas vão passar pela mesma porta quando elas forem acessar a internet. Isso aqui é o passo principal, senão a sua configuração fica errada. Então, eu fiz a primeira máquina, vou fazer a segunda, vou fazer a terceira máquina e a quarta máquina. Depois que eu coloquei o gateway em todas elas, agora eu posso testar a minha rede. Vamos testar então? Vou testar uma máquina com outra, tá funcionando, máquina com outra, dentro da mesma rede tá tudo funcionando. Agora, pessoal, eu vou testar as máquinas com roteador. Eu não consigo testar com switch, porque switch não tem IP. Eu só testo o equipamento que tem IP. Então, a máquina 1 com roteador. Ah lá, sucesso, porque tá configurado certinho. A máquina 4 com roteador, a máquina 3 com roteador. Observa que tá tudo funcionando. Eu não tenho como eu testar o roteador com a internet aqui, porque a internet aqui não dá para eu poder colocar IP aqui nessa nuvenzinha. Mas seria o IP lá do seu provedor de internet, né? Então, aí dá para mostrar para vocês uma rede LAN com acesso à internet.